PGzão, E aí, meu amigo? beleza ou não? Te chamo de Lucas, de Nenê? É melhor ou chamar de... Cavalcante? Agora você tá me entregando, pô, você não pode me entregar. E aí, galera do canal Veja Pro Outro Ângulo, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, conforme a gente falou, num dia muito especial, com o nosso querido e amigo, grande brother, PG. Estamos na casa do PG, uma casa extremamente gostosa, inclusive nessa piscina eu já estive aqui. Mas estamos aí hoje para bater um papo bem interessante com você. Estamos. É um sonho que a gente tá realizando. A gente quer muito falar com você, mas a pergunta que não quer calar. PGzão, a pergunta é a seguinte: nós podemos falar tudo Pode? sem restrições? Nenhuma. Podemos abrir tudão. Pode. Isso aqui vai ficar Se complicado, eu hein? quiser falar, eu falo. Isso eu não falo. Então os caras são livres só aqui, assim, ó. Vai... São livres é top. É, né? O cara é top. PG, a gente vai lançar com você esse canal, esse programa dentro do canal Veja Por Outro Ângulo. O nome dele é Veja o Por Outro Lado. Então a nossa ideia aqui hoje é que as pessoas, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, os nossos virtuais, te conheçam por uma outra faceta que não estão acostumados. Então o PG enquanto pai, esposo, enfim, empresário também, um homem de Deus também, fora das telas, fora dos CDs, etc. Enfim, o Pedro Geraldo Mazarão. Você falou Nenê, eu vou falar também. Exatamente. Hoje você é o... Então, nessa perspectiva, eu queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho, da sua carreira. Fala um pouco da sua história. Quem é o PG? Pedro Geraldo Mazarão. Ninguém sabe disso, inclusive, né, cara? A maioria sabe do Pedro Geraldo já, né? Porque a gente acabou brincando. Eu já tem gente que prometi acha... um dia ia escrever, ia colocar no CD o nome do CD, ia chamar Pedro Geraldo, PG pro Pedro Geraldo. Ainda não tive uma... Sério mesmo? Você... ainda não deu certo, né? Esse aqui foi o sétimo, que tinha tudo a ver com o sétimo CD. Eu nunca perguntei isso pra você, mas é verdade que você tinha azia com esse negócio de Pedro Geraldo? Não? Nunca tive, cara. Nunca teve problema, Não, assim, de... Não. Eu tive problema na minha infância, bem pequena, assim, tipo... Há muito tempo atrás já tinha toda esse... mãe chama você na rua pelo nome composto. Ah, é né? verdade. Pedro Geraldo! E a dona João Tita... Luiz, né? João Luiz! Você nasceu em Batata... São Paulo, né? em São Paulo, mas você foi criado Eu fui criado no interior. Porque, na verdade, assim, toda a minha crescência, acho que tem uma nova... toda a minha infância... Pode ir bonito, vai no fim. Toda a minha adolescência e tal, foi no interior. Então, tudo que eu... Pelo meu testemunho que eu já contei e tal, dos meus movimentos com problema com droga, minha vida complicada na família, meu problema com meu pai, com o vício do álcool, do tabagismo, aquela coisa toda. Tudo isso aconteceu enquanto eu morava no interior de São Paulo, né? Durante esses 12, 13 anos que eu vivi no interior. Mas eu nasci em São Paulo, nasci na capital, morei até os 7 anos, 6 para 7 anos. Aí você foi pra Batatais. Aí eu mudei, fiquei em Batatais 11 anos e depois quando meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, aí eu mudei pra Lucélia, que é a cidade onde minha mãe nasceu, que a família da minha mãe tá naquela região lá, que é perto de Presidente Prudente, Adamantina, aquele lugar da Marília e tal. Aí eu fiquei um ano lá, esse um ano que eu fiquei lá foi a minha prévia pra poder, foi o prelúdio pra poder voltar pra São Paulo. Ah, entendi. Você, muita gente não sabe, é que você tem uma coisa ridícula na sua vida, que você é corintiano. Você gravou um DVD do Oficina G3 na época com a camiseta do... Todo mundo me pergunta isso. Porque é ridículo também. Voltou no Rio de Janeiro, eu vou sair com... Vou explicar o motivo desse. Ah, tá. Então tem uma explicação pra isso. Assim, quando eu sempre fui corintiano, inclusive eu tenho fotos, preciso achar, tá? Depois se eu encontrar, minha mãe tem essas fotos. Um aninho, quando o Corinthians foi campeão em 77, que saiu da fila, 20 e poucos anos, meu pai me colocou na rua descalço com a camiseta do Corinthians e tal, e eu tinha 1 ano de idade. Então assim, eu sempre gostei do Corinthians, sempre fui corintiano, sempre gostei de futebol, sempre gostei muito de esportes, mas sempre fui um torcedor do Corinthians. Mas eu sempre achei legal, eu sempre gostei de esporte, então eu sempre via os outros times. Eu sempre achei legal, lá no Sul, por exemplo, Internacional, sabe quando você tem uma empatia com alguns times? Então aquela coisa toda, eu nunca tive problema, eu sempre fui torcedor do time, conheci os jogadores, aquela coisa toda, mas simpatizava. me simpatizava. E no Rio de Janeiro eu me simpatizava com o Flamengo, ponto. Só que eu tenho um amigo, né, que é o Emerson Pinheiro, que é o marido da Fernanda Brum e tal, e ele é flamenguista, e naquela época que a gente, por um acaso, a gente ia gravar o DVD e tudo, eu tava indo muito à casa dele, tá? A gente tinha muito contato e tal, e ele me deu uma camiseta do Flamengo de presente e tal, eu ganhei de presente, aí eu usei essa camiseta em homenagem ao meu amigo que é flamenguista e também a galera do Rio que é Flamengo. Agora, tem os vascaínos que ficaram chateados. Ficaram mesmo? Não, tô chateado de bobeira, assim, brincadeira, pô, ficar chateado por causa de time. Agora, já me deram camiseta do Palmeiras no palco, pô, eu sou corintiano. Me deram, cara, foi lá em Campo Grande, no Mato Grosso. Tem palmeirense lá? Tem. Inclusive no Mato Grosso do Sul tem bastante torcedor do Corinthians, do Palmeiras, porque são os jogos que passam lá, né?
toda essa identidade com o esporte. Eu tô perguntando, exatamente, eu tô perguntando isso porque ninguém sabe disso, é isso que eu ia falar. Você era pra ser jogador de futebol. Não, eu não sei, mas eu estava a caminho dele. Em vias de. Como você jogou aonde? No Itaquaquecetuba. Ah, tá. No Batatais Futebol Clube. Que inclusive tem uma camisa do Batatais Futebol Clube oficial. Você tem também. Olha só, prefeito de Batatais, dê a chave da cidade. Essa é a maior personalidade. Não, não sou Rei Momo, não, mano. Você tem a chave da cidade. Então, mas você era pra ser profissional? Você tava já? Não, assim, eu comecei a jogar com 10 anos. Vou contar a história toda rapidinho. Comecei a fazer aula de violão com 7 anos. Entendeu? 7. Depois a gente vai falar do 7. E aí, o sonho do meu pai era que eu fosse músico e tal, meu irmão, a gente cantava em casa, como eu falei, a minha família é muito grande, por ser uma família italiana, que é o comum, né? Toda família italiana tem muitos filhos, irmãos, aquela coisa toda. E a gente se reunia todo final de semana na casa do tio ou na casa do meu pai. A gente tinha muito aquele lance de tocar e música. Eu cantava música sertaneja com os meus tios, porque a minha família veio disso, da raiz, porque eu morei no interior, meus tios nasceram no interior. Então a gente ficava nesse lance. E eu descobri que eu tinha um talento quando eu comecei a entender a minha vida. Eu falei, poxa, eu gosto, é o que eu amo fazer e eu acho que eu tenho esse talento. E meu pai via isso em mim, então me colocou pra fazer aula de violão, mas eu sempre amei esporte, gostei muito. Só que aconteceu, com 10 anos, eu fui fazer um teste numa escolinha de futebol do Batatais. No primeiro teste que eu fiz 3 gols. Eu sou canhoto, eu joguei de ponta esquerda, na época existia o ponta esquerda ainda, né? E eu fiz 3 gols e eu comecei o técnico foi falar com meu pai, aí eu fui fazer um outro treino e comecei a ficar. E eu me dei bem no negócio e comecei a dar uma largadinha na música. Eu parei de fazer aula de violão e tal, só tocava por brincadeira em casa. Meu pai ficou doente, meu pai adoeceu, eu tinha 11 para 12 anos, a gente lutou, meu pai faleceu de câncer, a gente lutou 2 anos e meio com isso, quase 3 anos. E aí eu comecei a me desinteressar pela música mais ainda, eu comecei a jogar mais futebol. Porque meu pai ia pro estádio, torcer comigo, porque música, tipo, de uma certa forma, eu não tinha onde mostrar o meu trabalho, por exemplo. E o futebol era amador, era adolescente, tipo, bem de leite, aquela coisa toda, mas tinha os jogos. Então o que acontecia? Meu pai ia comigo, torcia meu pai doente, gritando, não sei o que, aquela coisa legal da família, tudo. E eu comecei a me envolver mais com futebol. E, assim, sem nenhuma falsa modéstia, eu jogava razoavelmente bem dentro daquilo que eu me propunha fazer, tanto que era titular dos times, eu não era banco de reservas, entendeu? Às vezes tipo, tinha o craque do time 10, às vezes o craque tava machucado, alguma coisa assim, eu ia às vezes substituir o 10, então assim, mas eu sempre fui titular, jogava legal e comecei a tentar fazer carreira nisso. Fui fazer teste no Botafogo de Ribeirão Preto, que é pertinho ali. Olha só, tem no Botafogo, cara. Porque é pertinho, tinha os olheiros ali. Eu tenho amigos que jogaram lá profissionalmente, que foram profissionais que jogaram. Eu tenho amigos da minha época que jogavam comigo no meu time, na mesma idade que eu, que foi o Cocito. Eu nem não vejo ele, sei lá, 20 anos, mas nós crescemos juntos. O pai dele era muito amigo do meu pai. Esse cara jogou no Corinthians. No Corinthians, exatamente. Ele foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense. Olha, jogou no Corinthians. Então, o Cocito é remanescente da minha época. Ele era o camisa 5 do Batatais Futebol Clube. E aí ele foi jogando, foi pro Botafogo na época. O Alex, que era um cara que jogava muito meia direita, que era filho do treinador, mas era muito bom de bola mesmo. E assim, eles deram continuar na carreira. Quando meu pai faleceu, eu desencanei do futebol. E logo que minha mãe quis mudar pra Lucélia, e Lucélia não tinha time, não tinha nada assim, eu voltei pra música. Foi aí que tudo começou a acontecer. Então assim, eu estava no infantil. O infantil era essa fase entre 14 e 16 anos, antes do juvenil. Eu fiz o teste, mas meu pai estava doente. Eu acabei não ficando, não fui. Fiz o teste do Botafogo, passei, mas não dei continuidade. E joguei mais uns meses de futebol, parei e comecei com a música de novo, cara. Aí comecei a fazer aula de contrabaixo. Quando é que nasce o PG, que é essa separação? E quando eu faço a referência, no sentido do cantor, do músico. Porque a primeira banda que você tem é o Corsário? Não. Vem antes. A primeira banda que eu tenho em Batatais ainda. Foi ruim, em Batatais ainda. Na verdade, essa banda não existiu pra ninguém, só existiu pra mim, mas foi a primeira banda. Ah, tá. Qual foi? A primeira banda de garagem. E eu montei uma banda com meu amigo, que era o meu melhor amigo na época, o Beto. E eu seria o guitarrista. Na verdade, eu seria o baterista. Foi que eu comprei uma bateria Pinguim. Comprei uma bateria Pinguim 6 vezes, eu só paguei a primeira, a segunda e a terceira eu não consegui pagar, o dono foi lá e pegou de volta a bateria. Na época o meu pai estava doente e o salão de cabeleireiro do meu pai era no quintal de casa. O salão estava fechado. Foram esses 2 meses que mostraram pra mim que eu nunca vou ser baterista na vida e que meu irmão seria baterista. Meu irmão nunca tinha sentado num banco de bateria e nunca tinha pego uma baqueta. Ele tocava na escova de cabelo da minha mãe, na penteadeira da minha mãe. E esses 2 meses que a bateria
3 meses que a bateria Foi quando ele... Foi onde ele aprendeu a tocar bateria sozinho com essa bateria. E nós tínhamos uma banda, tentávamos ter uma banda cover de Aerosmith e de Guns N' Roses. Aí a gente começou a tocar algumas músicas, eu tocava guitarra, naquela época que tinha guitarra base, guitarra solo e vocalista, o Beto era vocalista, eu fazia as guitarras, você imagina que banda Mas como que era o nome da banda, cara? Não tinha nome, era banda Não de tem, garagem. dá um nome agora. Então assim, como banda, tudo começou ali. Ah, entendi. Eu tinha 12 anos e meu irmão tinha 9 anos. Foi aí que tudo começou. Onde o PG nasceu e onde nasceu o lado musical da minha família, eu e meu irmão, a gente começou ali. Eu tinha 11 para 12 anos, meu irmão tinha 8 para 9 anos. Dali então você tá em Batatais, você depois volta pra São Paulo. Não, eu vou pra Lucélia, fico um ano. Ah, tá. Aí lá eu já tô um pouco mais familiarizado com a música. Eu já tenho 15 para 16 anos, aí eu monto uma outra banda que as minhas bandas nunca tinham nome, velho. Por isso que virou PG, carreira solo. Mais fácil carreira solo, tá ligado? Porque eu dou o meu nome mesmo. Porque eu cantei numa banda que chama G3, que era Grupo 3, também não tinha nome. Exato, não tinha nome, exatamente. Eu só canto em lugar que não tem nome. Ou seja, se quiser fazer sucesso, ter uma carreira legal, não coloque nome. Não põe nome na banda, velho. Pra que nome? É a minha banda, exatamente. O nome da minha banda. E aí eu tive uma outra banda que éramos... O meu irmão também tocando batera, só que eu já cantava, não tocava mais guitarra. Mas assim, a gente tocava, tipo, a gente fez um evento, tipo, festa de bailinho de... Naquela época tinha bailinho de rock, hoje não existe mais bailinho de rock. Não tem. Bailinho de rock é pra quem é mais antigo e tal. Eu já ouvi falar. De rock and roll. Então a gente fazia, se reunia na casa de alguém que tinha uma garagem grande ou um quintal grande e nós colocava a picape lá, o disco e ficava tocando as músicas e tal. E nesse meio tempo montava um som bem zoado, amplificador tipo Palmer, aquelas coisas assim. Caramba! Tipo Oliver, existe ainda. E a gente tocava 2, 3 músicas lá e fazia um cover. Eu não era cristão, não era crente, as músicas que eu conhecia, as músicas que me introduziram pra gostar de som. Esses são os meus cachorros. O pessoal... Estranha não, que é cachorro. O avião, a gente tá na rota do avião também aqui. Cara, você só mora em rota de avião, é incrível, né? É uma coisa... Ele fica mais perto do pulo de paraquedas. Exatamente. Eu tô fazendo curso de paraquedismo. E aí ficou assim, cara. Resumindo a história toda, é isso. E aí comecei a tocar e de lá pra cá não parei mais. Ui, bati aqui. Você aceita Jesus, assim, a sua conversão ao cristianismo? Aos 16 anos. Aos 16 anos. E aí quando Fevereiro de 93. Que foi no estádio... Não foi no estádio? Não. Gente, a nossa equipe está ruim. No estádio foi meu irmão. Mas por que você fez o DVD seu lá, que você foi lá foi o Pacaembu? Porque lá... Não é só da vida, pô. Sim, mas lá marcou a minha história, porque foi o primeiro evento que eu fui na minha vida, já convertido. E eu vi uma banda que me chamou a atenção na época, o Bride, e foi o primeiro evento em que eu toquei como um profissional, se eu posso dizer assim, da música e como cristão, que foi no SOS da Vida de 95. Lá eu toquei com a banda Corsário, que foi a minha segunda banda, que é a primeira banda que você era baixista? Eu era baixista e cantava. Acertei uma, velho. Eu era baixista e cantava, era um power trio. Aí o Harley tocava guitarra, que é canhoto, e o Feijão, que era o batera, e nós estávamos gravando um CD na época, no estúdio do Jadir, que era o guitarrista da banda Cell. Só que a gente gravou, nós tínhamos 10 músicas, começamos a gravar, só que a gente não teve dinheiro para tirar o CD. Então o CD ficou lá. Eu costumo dizer que eu tenho um CD que nunca foi lançado da banda Corsário, porque a gente não teve dinheiro. Então a gente pagou por 2 músicas, nós pagamos por 2 músicas, Autor da Vida e Necessário. E essas 2 músicas começaram a tocar na época, nas rádios evangélicas, principalmente na rádio da Renascer, que era a igreja que fazia o SOS da Vida, aquela coisa toda, e a Nacional Gospel, se não me engano o nome, que tinha uma expressão grande em São Paulo, na capital, e grande São Paulo. E aí começou a tocar o Autor da Vida, e nós vencemos o concurso das novas bandas. Quem vencesse o concurso, quem tivesse a música mais votada, coisa assim, seria a banda de abertura do SOS da Vida de 95, que veio o Guardian, que veio o Bride, aquela coisa toda. Cara, eu fui no SOS... Tinha uma outra banda que veio, que era uma batera, batera que cantava também. E aí a gente venceu os concursos, tocamos. 95. Você tocava com paleta ou não? O pessoal também. Você não gosta? Eu gosto de paleta. Não pode. O importante é tocar. Você toca direito, você toca a nota certa, toca de paleta, sem dedo. Tem o cara que toca com o pé, velho. Ele toca a língua, entendeu? Tem um menino lá que toca até com a guitarra do Juninho lá, que ele ganhou. Lembra? Você viu esse menino lá na televisão e tal? O menino toca com o pé, mano. A voz? O menino toca pra caramba, mano. Tipo, e aí? Ela toca com o dedo do pé. Conhece Jeff Healey? O cara é cego, mano. O cara tocava assim, ó. Ele não toca normal, ele toca a guitarra deitado como se fosse Peter Steele e ele toca assim, ó. É bobeira, tipo. É que eu gosto porque o timbre me agrada, entendeu? Pra algumas músicas de rock, o som de paleta, por mais que você faça no dedo,
você não vai conseguir, eu consigo mexendo no som, mas aí você vai mexer em equalização, entendeu? Aí não é a gente costuma dizer que tudo que é puro fica mais fácil depois de mixar. Exatamente. Aí é o seguinte, PG, você, o Manga, então vocalista do CG3, ele sai da banda pra seguir sua carreira... Ele era pastor já na época. Era pastor. E ele foi chamado pra ser pastor no Rio de Janeiro. E aí começou a ficar inviável, porque a banda começou a tocar e tal, a coisa toda. E eu tocava com o G3, o que acontecia? O Corsário começou a ficar conhecido, principalmente nas igrejas que nós tocávamos na época, a Renascer. Eu tô falando isso porque eu fiquei muito tempo lá na igreja da Renascer e eles começaram a ter esse trabalho de evangelismo muito forte naquela época, em 94 até 98 foi muito forte isso, 99. E eu comecei a trabalhar com a banda Corsário e nós abrimos, assim, a maioria dos eventos do G3, do Resgate, do Catos Barneia, era o Corsário que abria. Né, nós que abrimos. Então a gente viajava ao estado de São Paulo, muito São Paulo, assim. A gente foi uma vez lá pro sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa. E Minas também, sul de Minas, fazia algumas coisas legais. Mas no interior de São Paulo e São Paulo a gente tocava muito. Então a gente começou a abrir pros caras. E eu comecei a ficar amigo da galera, né? Eu tive uma amizade muito legal com o Zé Bruno na época, ele foi meu chefe depois, fui trabalhar com ele na gravadora e ele foi meu chefe. Olha, isso eu não sabia, na Gospel Records na época ainda. Sim. E ele foi meu pastor, foi ele que fez o meu noivado, com a Rosana. Na época ele era pastor da igreja onde nós éramos membros, ele pastoreava a Renascer lá da Zona Leste. E bom, foi surgindo. E aí quando houve a oportunidade, os caras do G3, o Valtão, que tinha um contato comigo mais próximo, e o Juninho, que sempre a gente se falava muito nos eventos, eles me fizeram um convite para fazer um teste no G3. Foi onde eu entrei, fiz o teste, não teve mais ninguém para fazer teste, não sei se foi por falta de gente ou porque gostaram, mas eu acabei ficando. Deu certo. E aí tem um período ali, enfim, e aí vocês lançam Humanos, depois Humanos você se desliga da banda. Sim. Eu fico mais um ano e meio de turnê. Na verdade eu me desliguei da banda quando a gente estava começando a pré-produção do disco que eles chamam de... é um nome grandão lá. Além do que os olhos, alguma coisa assim, não lembro o nome. Não é por... não. Além do que os olhos podem ver. Esse aí. Além do que os olhos podem ver. Esse disco, na verdade, eu participei de uma certa forma da pré-produção, bem pré-começo de tudo das músicas. Então foi bem próximo. Foi em uma dessas reuniões que a gente sentou, que eu sentei, conversei e falei com eles que eu tava me desligando, que eu queria ter um novo tempo, um novo momento, uma nova história. Isso foi no final de 2003. E aí depois você pega então anuncia na banda. Eu lembro a saída. Nessa época eu lembro que falaram muito de você, mas desceram a lenha. É o cara que quer saber de grana, ele quer sair por causa de dinheiro, ele atingiu a fama, quer ferrar com os caras e tal. Afinal de contas, eu sei que você falou isso em outros momentos, há um tempo já, mas o porquê que você saiu, o que realmente gerou em termos de relacionamento entre os meninos, você e tal. Eu creio que assim, eu lembro até o Jean, ele comentou, é um casamento que acaba, é difícil pra caramba e tal. Enfim, fala como foi, o que aconteceu, etc.